Meu povo de Deus, meu povo abençoado, bem-vindos à mesa, meus queridos convidados. Podem se sentar. E aí, todos animados, felizes? Os bastidores um pouco cansa, né? Quando acha que tá indo, volta tudo. Mas é isso aí. Meu povo de Deus, e o tema da mensagem de hoje é verdadeiro amigo. É um tema que ele vibra no meu coração. E o texto base de hoje não poderia ser outro, senão Provérbios 17, 17, que diz assim: o amigo é sempre leal, e um irmão nasce na hora da dificuldade. Esse versículo, em várias traduções, ele quer dizer a mesma coisa, né? Os amigos mais chegados que o irmão, a importância do amigo. Isso me traz à lembrança uma história, um testemunho. Eu, quando estava num processo que eu tinha quebrado uma empresa, e eu estava lutando contra dívidas, contra cobranças, contra inúmeras coisas que me faziam mal. Eu lembro que fui até uma cidade próxima de onde eu vivo, e fui à casa de uma pessoa próxima a mim. E aquela pessoa, sabendo da minha situação, ela falou assim para mim: eu tenho a solução para você. Eu vou te indicar um lugar e uma pessoa. E você vai até lá. E lá essa pessoa com certeza vai te ajudar. Então, eu peguei as coordenadas do local e fui. Quando eu chego lá, estávamos falando de um local onde tinha uma casa grande de um lado, uma casa pequena. A minha orientação era entrar na casa pequena. Eu entrei. Quando eu entro lá, existiam inúmeras imagens lá dentro, estátuas, um ambiente bastante místico. E eu sentei. De repente entra uma moça para senhora, com uma idade maior, e ela fica no balcão na minha direita, ela começa a escrever, e eu pergunto para ela: moça, quanto custa a consulta que eu vou ter aqui? E ela responde para mim, X valor. Para ser mais exato, R$80. E eu tinha uma única folha de cheque. E um cheque sem fundo, porque naquela situação eu não tinha mais dinheiro. Mas eu imaginei, num lugar desse ninguém vai consultar o meu cheque. E resumindo a história, eu preencho aquele cheque e ela fala assim para mim: aguarde um momento, que o mestre já chegará. Quando ela falou a palavra mestre, o meu coração se encheu. Uau, vou conhecer o mestre. E passa alguns minutos, eu não consigo mensurar quanto tempo, entra um homem, todo de branco, chapéu, colar, e senta à minha frente. Eu estava sentado em uma cadeira, tinha uma mesa, com um copo ao centro, com uma toalha em cima. E aquele homem chega, a primeira coisa que ele faz, ele pega o meu cheque, ele olha, aquilo já me deu um frio na barriga. Eu falei, vai que ele consulta. Mas não, ele larga o cheque, tira aquele pano da mesa e coloca a sua mão sobre o copo. Ele fecha os olhos por aproximadamente 5, 10 segundos. Quando ele olha para mim, o olho dele está todo branco. Ele se levanta e joga a mesa sobre mim. E ele fala para mim: suma daqui. Aqui não é o seu lugar. Eu não posso falar com você. Ele ajunta o cheque no chão, rasga aquele cheque e sai e me deixa sozinho. O primeiro sentimento que veio no meu coração foi de muita raiva. O primeiro sentimento que veio no meu coração foi de indignação, por dois motivos. Primeiro, aquela era a última folha de cheque que eu tinha. Hoje a gente dá risada dessa situação, mas naquela... Sabe quando você tem algo na mão que talvez você pudesse usar para te salvar de algo? Era o sentimento que eu tinha naquela folha de cheque. E aquele homem rasgou. E o segundo sentimento: como que alguém tão próximo de mim me indica para um lugar desse? E chega aqui esse cara, e vou te ser sincero que falei palavras não muito legais dentro de mim. Faz isso. Eu volto para casa daquela pessoa que me indicou, revoltado, falando palavras de amor e carinho.
E aquela pessoa responde para mim, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei por que ele fez isso. Nossa, ele já ajudou minha vizinha. Nossa, ele já restituiu tal casamento. E eu não sei por que ele fez isso com você. E eu fico revoltado e vou embora para minha cidade. Passam alguns dias, semanas, eu recebo uma ligação de um amigo, lá de Cascavel, no Paraná. E esse amigo me liga, fala assim, e aí, irmão, como é que tá? E não sabia de nada que eu estava passando. E me convida para ir para Cascavel. Só que eu não tinha como ir, eu não tinha dinheiro. Eu não tinha como. Com o meu carro eu não poderia ir. Porque naquele momento, para vocês entenderem, eu estava com busca e apreensão no meu carro. O apartamento que eu morava já tinha entrado com ordem de despejo. Eu tinha mais de 176 apontamentos no Serasa e o SPC. Mais de 100 cheques sem fundos. Eu não tinha como ir na esquina. Só que eu não tinha como dizer isso para ele. Eu falei, não, vou ver e tal. E aí, eu fui até o meu pai. Falei, pai, tô querendo ir para Cascavel, assim, assado. E ele me deu dinheiro, comprou a passagem e me deu o cartão de crédito dele. E qual que seria o normal? Eu ir para casa de algum amigo. Não, eu fui para um hotel. E essa pessoa que me convidou para ir para Cascavel naquele momento está sentado aqui à mesa hoje. E pode me desmentir. Senhor Pedro Henrique Jorge da Silva, completo. Ele que me convidou. E eu chego em Cascavel num sábado de manhã. Vou para a casa dele, que é do lado do hotel que eu fiquei, na praça de Cascavel. Temos uma manhã maravilhosa. A falecida mãe dele fez um almoço que ela cozinhava muito bem. Quando iniciou a tarde, a esposa dele, a Alessandra, falou assim para mim, Thiago, vamos lá na confeitaria, Café Blumenau, chamava a confeitaria, pra gente comer um doce. Tinha uma taça lá que tinha o meu nome, o cara fazia só pra mim. E eu tava morrendo de vontade daquilo. Só que quando a gente saiu de casa, no caminho, em um paliozinho azul, eu lembro até hoje, a esposa do Pedro vira pra mim e fala, olha, só vou passar na casa de um amigo da minha mãe. E elas estavam com um envelope na mão. Entregar esse envelope. E a gente vai. Eu tava de carona. Falei, claro, sem problemas. Chegamos em um bairro de Cascavel, bem simples, um bairro muito humilde. Ela vira para nós e fala assim, só um momento, eu não vou demorar. Eu sempre brinco com isso, por que o não vou demorar da mulher é tão diferente do homem? Se passa 10, 15, 20, 30 minutos, nós estamos dentro daquele carro, e eu adoro esperar. Nós decidimos sair do carro, eu e o Pedro. E a gente sai. Quando a gente entra naquela casa, bem humilde, terra batida, tem um sofá, tem uma mulher com 5 crianças e a minha amiga Alessandra conversando, e um homem virado para a porta, de perna cruzada, olhando para a porta. Quando a gente entra, esse homem, ele fala assim, que bom que vocês entraram. E aí eu, dentro de mim, pergunto, por que não foi lá chamar? E este homem está sentado aqui à mesa hoje também. E ele pode me desmentir. Pastor Valdir. E a gente entra e pensa em alguém que não gostava de pastor. Alguém que não gostava de igreja. Alguém que criticava a crente. Sou eu. Quando eu chego lá, ele, usado por Deus, não fala uma palavra de Deus para mim. A gente falou sobre futebol, sobre comida. Ele tem um péssimo gosto, torce pro Corinthians. Falamos de comida, falamos de política, falamos da cidade, falamos de família, falamos sobre tudo. Ele em nenhum momento, ele falou alguma coisa para mim. E ali eu aprendi uma frase que eu digo, Deus conhece nós mais do que nós mesmos. Porque a minha visão dos pastores era o quê? Tudo é pecado, tudo não pode, vai para o inferno, isso e aquilo. E era a situação que eu me encontrava. Só que Deus usou uma ferramenta diferente. E a única coisa que esse homem fez naquele dia foi, na hora que eu estava indo embora, depois de quase 1 hora de conversa, ele vira para mim e fala assim, é Thiago, né? Se você não tiver nada para fazer hoje, à noite vem no culto. E eu tinha gostado muito dele. E eu, por educação, falei para ele, claro, pastor, se der eu venho.
Mas eu já tinha marcado churrasco, festa, bagunça, comprado bebida, ingresso da boate, tudo. Mas eu quis ser educado. E o dia a gente sai dali, vai para a confeitaria, vou para o hotel me arrumar e simplesmente eu ligo para todas as pessoas que eu tinha combinado e ninguém me atende. E aí vem uma voz. Se você não tiver nada para fazer, vem no culto. E naquela noite, eu tive uma experiência que eu jamais vou esquecer. Fui até aquele culto de mototáxi, eu lembro como se fosse hoje. Cheguei lá, as coisas me escandalizavam. Sabe quando você não se sente parte daquilo? Sabe quando Satanás fica na tua cabeça, sai logo daí? Eu ficava olhando para o celular, ficava olhando para o relógio. As pessoas que eu tinha ligado começaram a me ligar de volta para me tirar dali. Porque o diabo quer que a gente saia da geografia profética para que o propósito não se cumpra. E aquele dia eu fui sozinho no culto. Os amigos que me levaram lá não foram no culto. Por inúmeras situações. Uma, o Pedro seguia outro entendimento cristão e não fazia parte dele estar ali. E aí agora a gente chega onde eu quero chegar. O Pedro é meu amigo há 33 anos. 33. A Alessandra, mais ou menos 30 anos. Eu apresentei os dois. A Alessandra era minha amiga e ele meu amigo. Hoje eles são casados, têm uma família linda, têm uma filha maravilhosa. Entenda, com quem você tem andado? Quem você tem escutado? Uma das pessoas próximas que eu respeitava me indicou um local que me afastava de Deus, me afastaria do meu propósito. Outra pessoa, meu amigo que andava comigo, me levou para Deus, mesmo ele não fazendo parte daquilo. Eu não estou falando aqui de religião ou de placa de igreja. Ele apenas acreditava em uma outra vertente cristã. Então, para ele, aquele lugar não fazia sentido. A esposa dele já era convertida. Mas mesmo assim, o texto deixa muito claro que no meio da dificuldade nasce um irmão. Ele foi usado de tal forma naquele momento que ele não poderia mensurar que aquela indicação, aquela mudança de geografia, aonde eles me inseriram, mudou a minha vida. E hoje eu posso estar aqui contando para você e te dando um conselho. Olhe com quem você anda. Olhe as pessoas que você escuta. Nem sempre a proximidade de alguém vai trazer os melhores conselhos. Nem sempre todos aqueles que se dizem preocupados contigo vão te levar para o propósito. Nem sempre aqueles que parecem que te defendem estão te levando para o propósito. Nossa, Thiago, mas isso é muito difícil. Sim, é muito difícil. Mas a intimidade vai fazer com que o Espírito de Deus te convença e te faça filtrar essas indicações. Não se preocupe, não tenha medo, desde que você entenda que quem é o dono de todas as coisas, o dono do melhor conselho, o seu melhor amigo é Jesus. Ele usará as pessoas corretas, seja para te mudar geograficamente, seja para do nada te dar uma palavra profética. Aqui nessa mesa eu tenho alguém que é minha intercessora e minha amiga recente, 2, 3 anos. E ela já foi usada por Deus. Hoje, nos bastidores, eu contei. Aonde, do nada, quando eu pensava em desistir, ela apenas mandou uma mensagem, que eu resumo ela assim: não desista, você tem uma palavra. Então, cuidem a quem vocês entregam o seu coração. Cuidem a quem vocês escutam. De novo eu digo, a proximidade não avalia ninguém. Não valida ninguém. A proximidade não valida ninguém. Busque ter intimidade com o Senhor. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Por isso, olhe ao seu lado. Olhe com quem você está andando. Eu tenho uma frase que eu brinco o seguinte, já falei para o pastor Valdir esses dias. Se você no meio do caminho não bater de frente com o diabo, tome cuidado, que o diabo está andando com você. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa.
Deus é contigo.